programa Tarde de Jesus, o momento da Palavra de Deus. Boa tarde, amados ouvintes do programa Tarde de Jesus. Estamos hoje aqui no sistema de alto-falantes A Voz de Jesus com a diaconisa Suzy da Igreja Batista Monte da Fé para trazer a palavra de Deus para vocês, amados ouvintes do programa Tarde de Jesus. Boa tarde, diaconisa Suzy. Boa tarde, é um motivo de alegria de estarmos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E quero dizer que é um motivo de muita alegria que cada um possa ser tocado pelo Espírito Santo nessa tarde através dessa palavra. Amém? Eu quero compartilhar a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3. Aleluia, Jesus. Vou ler o versículo e depois a gente vai estar compartilhando a palavra do Senhor. Que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus à noite. E disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondendo disse-lhes: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluia. Então essa palavra vai falar sobre uma conversa do Senhor Jesus com Nicodemos. Essa conversa vai falar que Nicodemos foi ter com Jesus à noite, né? E porque Nicodemos queria saber por que Jesus operava naqueles sinais, como era que Jesus operava e por que Jesus operava. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Nicodemos era um fariseu, um líder dos judeus, né? Conhecedor da lei, né? Ele é conhecedor da lei, um homem aparentemente santo, mas faltava algo na vida de Nicodemos, que era o novo nascimento. Então nós vamos entender pela palavra do Senhor que Nicodemos nos dias de hoje seria um professor de teologia, mas que faltava algo muito importante na vida de Nicodemos, que era o novo nascimento, que era nascer da água e nascer do Espírito. Então essa palavra que o Senhor colocou no meu coração fala exatamente da necessidade que o homem, né, o ser humano, precisa de nascer de novo, de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, aqui vai falar sobre o propósito de Deus, sobre o plano do Senhor, quando Deus criou o ser humano, Ele criou a sua imagem, a sua semelhança, Ele fez o ser humano perfeito, né? E havia harmonia entre Deus e o ser humano, ali o que o ser humano desejava, ali o que o ser humano sentia desejo, o Senhor já providenciava para o ser humano. E então havia uma perfeita harmonia entre Deus e o ser humano. Nós vamos ver isso na palavra do Senhor lá em Gênesis. Vai falar sobre isso, quando Deus criou o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança. Mas nós sabemos pela palavra de Deus que o ser humano pecou, o ser humano se afastou de Deus depois do seu pecado, né? O ser humano foi seduzido a pecar contra Deus através da serpente, que era Satanás. E nós sabemos que Deus não desistiu do ser humano, Ele não desistiu do ser humano, então Ele providenciou uma maneira para que pudesse resgatar o ser humano mais uma vez para próximo de si. Então nós vamos ver na palavra do Senhor aqui, Nicodemos tendo um encontro com o Senhor, indo em busca de Jesus, porque com certeza Nicodemos tinha uma necessidade, tinha um vazio de Deus. Por mais que ele era conhecedor da palavra, ele era conhecedor das leis judaicas, né? Mas ele havia uma necessidade, né? E por isso que Nicodemos foi ter com Jesus. E eu acho interessante nessa passagem que nós vamos ver que ele vai dizer: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então nós vamos entender aqui pela palavra de Deus que através dos sinais que Jesus operava, Nicodemos reconheceu que ele era vindo da parte de Deus. E nós vamos ver na palavra do Senhor que muitas coisas o Senhor Jesus fazia. Ele curava os cegos, ele curava os coxos. E o Senhor Jesus, ele operava prodígios e maravilhas. E através desses sinais que o Senhor Jesus fazia, ele era conhecido como que era o enviado de Deus, que vinha
da parte de Deus. Nós vamos ver aqui nesse versículo, no versículo 2 de João 3, nós vamos ver que Nicodemos reconhece que Jesus é o enviado de Deus, que ele veio a essa terra, né? Que ele vinha da parte de Deus por os sinais que Jesus Cristo operava. Então, nós vamos ver como é importante, né, a oração, as pessoas ser curadas, as pessoas ser libertas através do poder da oração que havia em Jesus através do Espírito Santo. Aleluia. Então, uma das coisas que eu consegui identificar é que Nicodemos reconheceu Jesus através dos sinais, que ele era o enviado de Deus, que ele era o Messias, e por isso ele foi ter com Jesus. Mas Jesus aproveitou a oportunidade de Nicodemos estar ali diante dele para implantar o reino de Deus no seu coração. Então, Nicodemos queria saber, né, como Jesus fazia aqueles sinais. E Jesus começa a lhe ensinar: as coisas que eu uso não são daqui da terra, são do reino de onde eu vim. Então Jesus começa a falar para Nicodemos, dentro dessa passagem, que as coisas que ele fazia, as coisas que ele usava não eram daqui dessa terra, mas era de algum lugar de onde ele tinha vindo, que era dos céus. E aí ele dizia: eu também é do lugar de onde eu vim. Então Jesus estava dizendo que eu não sou daqui, eu sou de outro lugar, né? Eu sou do céu. Então era exatamente isso que Jesus estava dizendo dentro dessa conversa de Jesus com Nicodemos. E Jesus continua, se nós formos ler o texto, nós vamos entender essa conversa de Jesus com Nicodemos. E ele estava querendo dizer o quê? Só pode agir aqui como se estivesse lá quem tem a natureza de lá. Então Jesus, dentro dessa conversa que eu tentei resumir, para trazer para cada um de vocês, para que vocês possam entender o propósito e o plano de Deus na vida do ser humano, eu entendi isso, que Jesus disse que só pode agir como se estivesse lá quem tem a natureza de lá, a natureza transformada pelo Espírito de Deus. Amém? Então, o novo nascimento significa ter a natureza transformada pelo Espírito de Deus. Às vezes, profissionais passam a vida inteira, mas não conseguem. Então, nós vamos entender que há muitas pessoas que vivem tentando mudar a sua natureza, procurando profissionais, procurando médico, procurando psiquiatra, procurando ajuda, né, por profissionais. Mas nós vamos entender pela palavra de Deus que só há como nós temos a nossa natureza transformada através do Espírito Santo de Deus, através do novo nascimento. Aleluia. Mas Jesus diz: para você viver, agir como eu, tem que nascer de novo. Então Jesus vai falar para Nicodemos nessa conversa que para que Nicodemos possa agir e viver como Jesus vivia, ele precisava nascer de novo, ele precisava nascer do alto. Uma pessoa que dá a ordem para a tempestade e o mar aquietar é uma pessoa que atua não mais nas leis terrestres, mas nas leis divinas. E você pode fazer isso depois do novo nascimento. Então, uma pessoa que agia como o Senhor Jesus, que dava ordem, né, para o mar, dava ordem para que o vento viesse se aquietar, e era isso que atraía as pessoas. Uma das coisas que atraía as pessoas era como o Senhor Jesus agia, como ele dava ordem para o mar, como ele dava ordem para o vento, como ele curava, como ele expulsava, né, os demônios daquelas pessoas. Isso, né, quando o Senhor Jesus operava dessa maneira, aquilo ali atraía a atenção das pessoas. Então o Senhor Jesus estava ensinando Nicodemos que uma pessoa que age dessa forma, ela não atua nas leis terrestres, mas nas leis divinas. E ele mostrou para cada um de nós que que nascemos de novo, que temos a nossa natureza transformada pela natureza celestial, nós podemos fazer. Porque o Senhor Jesus disse que aquele que crê nele poderia fazer coisas maiores do que a dele, do que o que ele tinha feito. Amém? Isso significa viver e implantar o reino de Deus aqui na terra. Para ver ou vivenciar as coisas do reino, você precisa ter a mesma natureza do reino. Então, a vontade de Deus, a vontade do Senhor é que nós venhamos ter a nossa natureza transformada pelo Espírito Santo de Deus, ter a mesma natureza que tinha em Cristo Jesus, para que nós possamos atuar no reino espiritual, para que nós possamos viver, implantar o reino de Deus nessa terra. Trazer o reino de Deus. A palavra do Senhor diz que quando nós formos orar, nós temos que orar: Pai nosso que estás no céu. O que significa? Que nós temos que entender que Deus não é somente o Pai de uma pessoa, Ele é o nosso Pai que está no céu. E nós temos que orar também: santificado seja o teu nome. Significa que nós temos que santificar o nome de Deus. E como é que nós santificamos o nome de Deus? Trazendo para essa terra quem realmente Deus é, que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é justo, que Ele é fiel, que Ele é verdadeiro. Quando nós
quando nós trazemos para essa terra quem realmente Deus é, porque nós temos buscado conhecer o Senhor através de sua palavra, quando nós fazemos isso, nós estamos santificando o nome de Deus. Então a palavra do Senhor diz que nós temos que orar, Pai nosso que está no céu, que Ele não é Pai de uma pessoa, Ele é Pai de multidões, né? E temos que santificar o nome dEle, trazendo para as pessoas, falando para as pessoas quem realmente Deus é, da forma que Ele é, santo, maravilhoso, Deus de amor, Deus de misericórdia. Então nós estamos santificando o nome de Deus. Temos que orar pedindo que venha o reino dEle, venha o teu reino. Então, quando nós lemos essa passagem, nós vamos entender que a vontade de Deus, a vontade do Senhor é que nós traga o reino de Deus para essa terra, porque a vontade de Deus, ela já existe no céu. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, mas nós precisamos trazer o reino de Deus para essa terra. E é cada um de nós que nascemos de novo, cada um de nós que já aceitamos o Senhor Jesus como nosso único, suficiente Salvador, que nós somos a nova criatura, nós podemos atrair o reino de Deus para essa terra. Trazer a vontade de Deus que já existe no céu, para que venha existir também nessa terra. Então, eu até coloquei aqui que a gente só pode, né, muitas pessoas que estudam sobre formigas, ela pode estudar várias coisas sobre formiga, elas podem dizer o que a formiga gosta, qual horário que ela trabalha, o que é que, né, como elas trabalham, como elas se organizam, mas uma pessoa só vai entender, né, o que é que uma formiga sente, como elas realmente vivem, se elas realmente fossem uma formiga. Então, trazendo para esse entendimento da palavra do Senhor, nós só vamos entender como a vontade de Deus para essa terra, como nós vivermos nessa terra, a vontade do Senhor, como nós vamos operar no mundo celestiais, quando nós realmente tivermos a natureza do reino transformada na nossa vida. Então, é isso que o Senhor me fez entender, que por mais que a gente possa entender muita coisa sobre uma formiga, mas nós só vamos entender que realmente uma formiga sente, né? Se nós fôssemos realmente uma, e não tem como isso acontecer. Mas nós, o Senhor Jesus, dentro dessa passagem, Ele vai nos fazer entender que nós podemos ter a nossa natureza transformada através do Espírito Santo. Com a natureza que todos nascem, é impossível entrar no reino de Deus. É preciso deixar Deus tirar a nossa natureza perversa e dar-nos da sua natureza divina. Então, dentro dessa passagem, nós vamos entender, se nós formos ler ela com profundidade, nós vamos entender que com a natureza que nós nascemos, que foi a natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão, não tem como nós entrarmos no reino do céu, não tem como nós vivermos no reino do céu, e era exatamente isso que o Senhor Jesus estava ensinando para Nicodemos, que com a natureza antiga que Nicodemos tinha, não tinha como ele entrar no reino dos céus, não tinha como ele viver no reino dos céus, não tinha como ele operar no reino dos céus, não tinha como ele viver conforme a vontade de Deus. E o Senhor me fez entender dessa passagem que por mais que uma pessoa ela possa conhecer muito da palavra de Deus, porque aqui a gente vai entender que Nicodemos era um príncipe, ele era um professor de teologia, vamos dizer assim, mas que ele não tinha passado e experimentado ainda o novo nascimento. E ele precisava nascer do Espírito, porque a palavra do Senhor diz que a letra ela mata, mas o Espírito ele vivifica. Ele precisava dessa experiência para que ele pudesse atuar no mundo espiritual. Então, uma pergunta que eu faço para cada um de nós: como posso ter a minha natureza transformada? A boa notícia é, assim como aquela serpente, isso aqui a gente vai encontrar no Evangelho, no mesmo capítulo que eu estou lendo, de João, capítulo 3, só que é no 14, que vai falar, né? Assim como aquela serpente erguida no deserto, esse ato, essa atitude vai proporcionar para aquele que em mim crê ter essa natureza transformada. Então o Senhor Jesus, a gente vai ver nessa passagem que ele está ensinando Nicodemos o que é que ele tinha que fazer para que a natureza dele fosse transformada. E ele vai dizer que não é o que Nicodemos iria fazer, mas era o que ele ia fazer naquela cruz do Calvário. Então a palavra do Senhor diz que quando o povo de Deus estava ali no deserto, e eles murmuraram, eles pecaram contra Deus, e o Senhor permitiu que uma serpente, né, que algumas serpentes picassem aquelas pessoas, e elas foram, né, aquelas pessoas que iam sendo picadas pelaquela serpente, elas morriam. Na proporção que elas eram picadas, elas iam morrendo ali. Então aquele povo se arrependeram, né, de ter pecado contra Deus, de ter pecado contra Moisés, e eles clamam para que Moisés venha clamar a Deus para que tirasse aquela serpente. E o Senhor dá uma ideia a Moisés, que ele levante, né, uma serpente de bronze, né, bote num poste,
E todo aquele que olhasse para aquela serpente, que fosse picado por aquela serpente, que olhasse para aquela serpente de bronze, eles eram curados. E assim aconteceu. Todo aquele que era picado por uma serpente no deserto, eles iam até aquele poste e olhavam para aquela serpente que Moisés havia colocado naquele poste. E aí aquelas pessoas, elas eram curadas só de olhar. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor Jesus diz que assim como aquela serpente erguida no deserto, esse ato, essa atitude vai proporcionar para aquele que em mim crê ter essa natureza transformada. Então nós entendemos pela palavra de Deus que o Senhor estava falando aqui na palavra dele, que todo aquele que olhasse, por sacrifício, por o que ele fez naquela cruz do Calvário, porque ele morreu, ele derramou o sangue dele precioso, ele abriu mão de sua glória para vir morrer no lugar de cada um de nós. Então a palavra aqui em João 3,14 vai falar que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, todo aquele que olhava para aquela serpente era curado, assim é cada um de nós. Quando nós olharmos para o sacrifício de Cristo, para aquilo que ele fez por cada um de nós, quando nós reconhecermos o que ele fez, e aceitarmos esse sacrifício, nós vamos ser curados. Curados de quê? Do pecado, da nossa natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão. E a palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Eu digo estavam porque nós que confessamos o Senhor Jesus, nós não estamos mais destituídos da glória de Deus. Mas aquele que não confessa ainda continua destituído da glória de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele proporcionou naquela cruz do Calvário o resgate para cada um. Mas precisa nós vir crer no que ele fez, nós viemos acreditar, nós viemos aceitar o sacrifício dele, para que nós venhamos ter a nossa natureza transformada. Aleluia. A obra que eu estou prestes a realizar, essa obra do Eterno, para que vocês possam ter a natureza transformada conforme o Reino Celeste. Então, era isso que o Senhor Jesus estava dizendo para Nicodemos, que a obra que ele estava prestes a realizar, porque Jesus ele não tinha morrido ainda, ele não tinha sido crucificado, ele estava conversando com Nicodemos, mas ele estava dizendo que aquilo que ele estava prestes a fazer, iria proporcionar para cada um que crê nele, que acreditasse naquilo que ele ia fazer e aceitasse o sacrifício dele, ser curado, ter a vida eterna, porque a palavra do Senhor diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então é o que é que nós precisamos fazer? O Senhor Jesus, ele fez tudo sozinho naquela cruz. Ele morreu, ele derramou o sangue dele precioso, ele pagou o preço por o nosso resgate. Então ele fez tudo sozinho, não dependeu de nenhum de nós. Mas o que nós temos que fazer hoje é reconhecer o que ele fez, aceitar o sacrifício dele, e crer que realmente ele pode mudar a nossa natureza. E a palavra do Senhor diz mais que aquele que quiser, é algo que não tem que ser forçado, tem que ser espontâneo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então a cada dia nós temos que seguir ao Senhor. Nós temos que tomar a nossa cruz e seguir, porque nós sabemos que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não há vida longe do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que ele é a porta. Então ele proporcionou para cada um de nós a vida eterna. A não só entrar nesse reino, a não só ver esse reino, mas entrar e viver nesse reino. E a palavra do Senhor diz que a vida eterna é esta, que creia em Deus, em Jesus Cristo, em quem enviasse, e crê em Deus. Então quando nós cremos em Deus, nós cremos realmente em Jesus, a palavra do Senhor diz que a vida eterna é essa, que conheça a tu como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviasse. Então essa é a vida eterna, quando nós cremos em Deus, que ele é o único Deus, que ele é soberano, que ele fez o ser humano para ter intimidade, um relacionamento profundo com ele, viver com ele, e crer em Jesus Cristo, que veio a essa terra nos resgatar para viver com Deus. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus veio salvar e buscar aquilo que se havia perdido, mas nós precisamos crer, nós precisamos aceitar o sacrifício de Cristo, tomar a nossa cruz e seguir ele a cada dia. Então essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Cada um de nós venhamos olhar, como aquela serpente foi levantada no deserto. O Senhor Jesus, ele foi colocado numa cruz, ele morreu, ele derramou o sangue dele para que cada um de nós viéssemos ter a vida eterna, viéssemos ter a nossa natureza transformada, porque não tem como nós entrarmos no reino do céu com essa natureza pecaminosa. Nós precisamos ter a nossa natureza transformada através do Espírito Santo de Deus. Então essa é a palavra, que Deus continue abençoando cada um,
né? Que essa palavra venha tocar fortemente ao coração, que nós venhamos entender que nós não precisamos fazer nada. Jesus fez tudo sozinho. Nós precisamos crer. Nós precisamos hoje abrir mão, né, da nossa natureza pecaminosa para seguir a Cristo. E estar em Cristo, porque aqueles que estão em Cristo são nova criatura. E eu vou fazer a oração. Momento de oração. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvo, Pai, por mais essa oportunidade de estar aqui, Senhor, na tua presença. Pai, eu quero clamar, Senhor, por cada vida que está ouvindo, Senhor, o som, Senhor, meu Deus, meu Pai, onde esse som possa estar chegando. Que o Senhor venha tocar em cada vida, em cada coração. Que o Senhor venha tocar com o teu Espírito Santo, meu Deus. Que eles possam, Senhor, conhecer o Senhor como o único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Deus querido e santo, Pai santo, maravilhoso, toma cada vida nas tuas mãos, transforma essas vidas, Pai, transforma esses corações, que eles possam nascer de novo, que eles possam nascer do alto. Deus querido e santo, Deus maravilhoso, que eles possam ter intimidade, um relacionamento profundo com o Senhor, para que a vida deles seja transformada, para que a vida dos familiares deles venha ser transformada. Venha abençoar cada vida, Senhor, nessa tarde, nesse começo de noite. Que a tua mão de poder venha tocando em cada coração. Que as tuas promessas, Senhor, venham alcançar cada vida. Que eles possam ter a experiência, Senhor, do novo nascimento. Deus querido e santo, Deus maravilhoso, para que a natureza de cada um deles venha ser transformada, Pai. Para que eles possam não somente ver o teu reino, para que eles possam entrar nesse reino e ter a vida eterna em Cristo Jesus. Eu entrego cada um nas tuas mãos, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Pai. Eu entrego a vida do irmão Anderson, Senhor, nas tuas mãos. Que o Senhor venha abençoar ele. Vem encher mais da tua virtude, da tua glória, para que ele possa, Senhor, continuar, Senhor, compartilhando a tua palavra. Porque em nome de Jesus Cristo já te peço, Senhor, já te oro, eu já te agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém.